Vamos fazer as atividades juntos? Então, todo mundo colocando lá na página 28, o eu cidadão. A número 1 pede o seguinte pra gente: identifique um exemplo de patrimônio histórico e cultural no Brasil, conforme indicado. Então, na letra A, relacionado a pelo menos algum bairro de uma cidade. O que vocês podem fazer? Vocês podem pesquisar o nome de algum bairro que tenha numa cidade histórica, ou vocês podem escrever o quê? O que toda cidade tem? Tem um bairro que a maioria das cidades brasileiras possuem bairros. É que algumas cidades não possuem bairros, possuem setores. Então eu vou falar assim, a maioria das cidades brasileiras possuem bairros. E aí, o que toda cidade que tem bairro possui? Como é que chama aquele bairro principal que toda cidade possui? Então, vocês podem colocar, por exemplo, o bairro, o que da cidade, tá? E na letra B, vocês vão escrever o nome de algum patrimônio histórico e cultural que seja em forma de monumento. Aí a gente tem um tanto, pessoal. Tem as igrejas de São João del Rei, tem o calçadão do Rio de Janeiro, calçadão de Ipanema. Tem, por exemplo, pessoal, aquele Arco da Lapa que fica no Rio. Então, eu queria que vocês pesquisassem, tá? Pesquisa uma cidade histórica, pesquisa o nome de uma rua dela e pesquisa algum monumento que tenha nela, tá? Pode ser uma igreja, pode ser uma praça, pode ser um busto, tá ok? A letra C não vai dar pra gente fazer junto. Então, vocês vão deixar ali em branco, porque a letra C seria todo mundo lendo a sua pesquisa, e aí a gente ia ver qual que mais apareceu na turma. Mas não dá pra gente fazer, porque nesse momento não tem como a gente ter essa intercomunicação com todos ao mesmo tempo, tá? Então, a letra C da questão número 1, vocês deixem em branco por enquanto. A número 2, sobre os espaços antigos da cidade de Campos Gerais e Campo do Meio, vocês vão responder as perguntas. Em sua opinião, qual espaço aqui de Campos Gerais e de Campo do Meio deveria se tornar um patrimônio? Vocês vão pensar algum lugar aqui de Campos Gerais, o Emanuel vai pensar lá de Campo do Meio, que vocês acham que deveria se tornar um patrimônio histórico, e na letra B vocês vão falar por que vocês acham que ele deveria se tornar um patrimônio histórico. A questão 3. A respeito de patrimônio histórico e preservação, marque as alternativas corretas, ou seja, é mais de uma. Então, vamos lá. Todos os edifícios históricos podem ser demolidos para dar lugar a uma nova construção. Tá falando basicamente o seguinte aqui, que tudo quanto é lugar que é histórico, que é patrimônio histórico, a gente pode demolir, a gente pode destruir para construir alguma coisa nova. Pelo contrário, né, pessoal? Ainda falei lá de São João del Rei. Lá em São João, as casas que fazem parte da história não podem nem ser pintadas. Quem dirá demolidas? Então, de jeito nenhum. O que é patrimônio, ele tem que ser cuidado, preservado, não destruído. Não é letra não, desculpa. Os espaços históricos precisam ser preservados e existem patrimônios mundiais, quer dizer, patrimônios que pertencem ao planeta, inclusive a gente falou na página anterior, e patrimônios nacionais e patrimônios que pertencem ao Brasil. Claro, né, pessoal? Eu quero ver se eu acho algum vídeo mostrando de patrimônios mundiais para eu mandar para vocês. Tem coisas bem legais, tá? Então, virando aí, lápis na mão, leia estas imagens. Lembra como é que chama uma leitura de imagem? Leitura semiótica. Então, nós temos aqui uma casa, um prédio, né? E nós temos ruas. Então, vocês vão
Indicar com lápis de cor vermelho a ilustração de um espaço público. Vocês estão vendo que no alto aí, na lateral direita das imagens, tem um círculo. É dentro desse círculo que vocês vão colorir de vermelho. Qual das duas imagens é um espaço público? Público que pertence a todos. Qual das duas imagens é um espaço que pertence a todos, que todos podem andar, podem circular? E na letra B, indique com lápis de colora, né? Indique com lápis de cor azul a ilustração de um espaço privado. Qual dessas duas imagens tem dono? Privado quer dizer que possui um dono, ok? Número 2, com as sílabas destacadas, forme a palavra que completa a frase. O que nós estamos estudando? Um bem histórico que nos permite conhecer o passado é um... Então, desembaralhem aí, vai formar a palavrinha que é o nosso objeto de estudo. Questão número 3. Pinte as imagens que representam elementos históricos de uma cidade. Então, aqui a gente tem um coreto, aqui na praça a gente tem um coreto também. E a gente tem nome de ruas. Pessoal, um coreto pode ser um patrimônio histórico? Uma rua pode ser um patrimônio histórico? Lembra que eu falei lá atrás? Tanto o coreto quanto a rua podem ser patrimônios históricos. Então, vocês vão colorir os dois. Tô falando rápido por causa do tempo ali. Questão número 4 da nossa última página. Relembre o que já foi estudado. Ah, eu vou pausar aqui porque eu quero falar com calma dessa imagem aqui, tá?